A todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé nessa hora. Eu quero convidar aqui nosso irmão diácono Ailton, jovem diácono da nossa igreja lá em Ciberlândia, Barra Mansa, e é convidado por Mark nesta noite para ministrar os nossos corações. Irmãos, o Senhor já tem trabalhado em nosso meio nesta noite, nós já podemos nos alegrar, e agora nós iremos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Certamente Deus já colocou algo no coração do seu servo que será transmitido a nós. Então, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Não há, mas até se houvesse um surdo em nosso meio nesta noite, ele ouviria a voz de Deus, ele ouviria o Senhor falar pelo poder da sua palavra. Graças a Deus, todos nós temos plena audição e sairemos aqui ouvindo o Senhor falar. Diácono Marcos, ore ao Senhor, agradecendo a Deus pelas ofertas e entregando nosso irmão Diácono Ailton, que é um jovem também, nas mãos do Senhor mais uma vez. Logo após estará com toda a liberdade. Oremos. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, te adoramos. Sim, meu Deus. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim, a tua presença, Pai, é notória aqui em nosso meio, através da manifestação do teu Espírito, através do louvor, através do testemunho, através da tua palavra, ó Deus. Senhor, meu Deus, te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos levantado para manutenção da obra da tua casa. Senhor, meu Deus, continue abençoando todos os contribuintes, continue abençoando todos os dizimistas, e aumenta, Pai, faça aumentar os ofertantes da tua casa, faça aumentar, Pai, os dizimistas, aumentando a fé deles, Pai, para que eles possam contribuir com fé e amor e gratidão ao Senhor. Senhor, meu Deus, neste momento continuamos a entregar nas tuas mãos esse jovem, Pai, que vai ministrar a tua palavra. Senhor, meu Deus, usa ele como instrumento. Nós necessitamos ouvir a tua palavra, ainda que já ouvimos mais, mas precisamos mais. Uma palavra de fé, uma palavra de amor e uma palavra de esperança. Que haja libertação, que haja alegria, que haja cura nesta noite, Pai, através do teu servo, através daquilo que o Senhor vai ministrar, através do teu servo em nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, ainda de pé, nosso irmão Diácono Ailton, com toda a liberdade, mestre. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Isso é muito bom, irmãos. Fico feliz porque Deus confirma mesmo que Ele fala conosco, e eu estou muito feliz por isso, porque enquanto estava acontecendo o culto, eu estava ali no cantinho, e a cada oportunidade que o Senhor concedia aos irmãos, eu ia notando um pouquinho de coisa, pastor Geilson, porque era a confirmação daquilo que ele já tinha me entregado. E aqui eu anotei, o pastor Geilson, no início do culto, falou sobre seguirmos um caminho através da palavra, e Deus vai falar no nosso coração através disso. E a Cíntia disse que estar na casa de Deus é muito gratificante, é feliz. E eu uso dela as minhas palavras também, como a irmã usou, como a Cíntia usou. Isso para nós hoje é um privilégio, porque muitos talvez queriam estar aqui nesta noite, não só aqui, mas em outro lugar, ouvindo a palavra de Deus, mas não pôde, por alguma enfermidade, por algum motivo. E nós estamos tendo o privilégio de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele. E aí o jovem Danilo falou sobre o homem de bem, que deixa a herança. E herança fala de legado. E nós vamos tratar sobre isso também nesta noite. E logo após, a jovem Sara falou sobre praticar. Porque não adianta ouvir e não praticar a palavra. Então, se o pastor Geilson falou que nós devemos ouvir a palavra do Senhor, a Sara vem complementando, dizendo que não adianta só ouvir, mas também praticar. E Deus também vai falar conosco nesta noite. E o jovem Lucas disse: deixar as nossas
próprias vontades para viver as vontades do Senhor. E Deus também vai falar conosco nesta noite sobre isso. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é um cuidado que Deus nos mostra, que tem com a nossa vida, que estamos aqui diante do altar para ministrar a palavra dele. E eu confesso, Sara, que não é só você que fica nervosa, não. Eu acho que a maioria das pessoas que tem a oportunidade de pegar o microfone e falar algo da parte do Senhor, é normal gerar esse temor, às vezes essa insegurança. Mas Deus é o Deus que nos dá segurança. Deus é o Deus que nos fala através da palavra. E a palavra de Deus nos traz segurança para nós andarmos segundo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Graças a Deus. E sem demora eu vou agradecer, a diaconisa Alice pela oportunidade, a confiança do pastor Geilson pela oportunidade de estar assumindo o culto. Quero parabenizar o MAC. E eu quero tratar esta noite sobre o nosso tema, que vem falando sobre legado. E isso tem falado muito comigo no meu coração, porque também foi dito aqui nesta noite sobre a dificuldade do tempo em qual nós vivemos de praticar um legado. E Deus vai falar conosco nessa noite, eu creio, porque a palavra de Deus também diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. E aqui eu posso contar posso contar o pastor, posso contar a diaconisa, posso contar os jovens, igual foi dito que está com o banco recheado. Então eu tenho certeza que Deus está aqui nesta noite. E não é demagogia não, e não como que posso dizer, não é repetitivo dizer isso não, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste altar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite, porque eu tenho certeza que Ele está aqui. Quando nós nos reunimos, a presença dele se faz aqui em nosso meio. E eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia em Atos 9. Atos 9, capítulo 9, versículo de número 15. Ó Deus, aleluia. Glória a Deus, nós te exaltamos, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia, glória a Deus. Atos 9, 15. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante o gentio e seus reis, e perante o povo de Israel. Essa palavra está falando sobre o apóstolo Paulo, conhecido nosso apóstolo Paulo. Mas antes de entrar neste texto, Deus falava comigo e eu pesquisando para poder ministrar essa palavra, eu fui pesquisar o que é legado. Porque para falar de legado nós precisamos entender o que é. E aí, no dicionário, legado significa, o primeiro ponto, ser um testador, deixar a alguém um valor fixado ou mais coisas determinadas. O segundo ponto diz: ente querido, missão confiada a alguém por uma pessoa que está a ponto de morrer. Entendo que no primeiro ponto, ser um testador significa dar testemunho. Então nós entendemos que para praticar um legado, nós precisamos entender que nós precisamos dar testemunho. O segundo ponto fala sobre ser uma missão confiada a uma pessoa que está a ponto de morrer. Muitas vezes nós entendemos, por muito tempo eu entendi assim, diaconisa Aline, que legado era alguém que morreu e deixou alguma coisa para trás. Todas as vezes, eu acredito que os irmãos em alguns momentos pensaram assim, que legado morreu fulano e ele deixou um bom legado. Ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa bacana, legal. Só que aí eu entendo pelo dicionário que legado é uma missão dada para uma pessoa, de uma pessoa que está a ponto de morrer. Mas a ponto de morrer, ela não morreu ainda. Ela está a ponto de morrer. Isso me chamou a atenção, porque para mim,
legado era só depois que a pessoa morresse. Mas não, aí o próprio dicionário diz que é uma pessoa que está a ponto de morrer. Só que o interessante que aí eu falei, Senhor, mas eu quero falar segundo a tua palavra. Eu não quero falar só sobre o dicionário. O que o dicionário diz sobre legado? Eu quero falar segundo a sua palavra. E quem aqui dos irmãos acredita que nós nascemos e estamos todos os dias a ponto de morrer? Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Nós todo dia estamos a ponto de morrer. E aqui eu já entendo que se estamos todo dia a ponto de morrer, além de estar dentro, encaixar aquilo que o dicionário diz, eu falei, Senhor, me entrega na palavra alguma coisa em referente a isso. Aí Deus me levou lá em Romanos 8,36, que diz assim: por amor a ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Aí eu falei, Senhor, é lindo demais, Deus. Além de se encaixar dentro do dicionário, nós nos encaixamos também dentro da palavra do Senhor. Para viver um legado, nós estamos todos os dias entregues à morte. Isso é forte, irmão. Porque se estamos todos os dias entregues à morte, nós temos que ter a consciência que nós estamos todos os dias tendo que praticar o legado. Porque nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã só pertence a Deus. E se estamos todos os dias entregues à morte, opa, hoje eu preciso fazer alguma coisa para deixar um legado. Só que o interessante é que quando nós falamos de legado, existe o legado bom, que é o que nós acostumamos falar. Poxa, fulano morreu ou fulano vive, mas é uma boa pessoa, é uma pessoa legal, é uma pessoa que ajuda o próximo, é uma pessoa que pratica boas obras. Mas se existe o legado bom, também existe o legado ruim. Porque se tem bom, tem ruim. E aí eu entendo que aqui Deus começou a me chamar a atenção. Meu filho, todos os dias vocês são entregues à morte por amor a mim. E todos os dias vocês têm a missão de gerar um legado a alguém. E essa missão que é dada para vocês todos os dias precisa ser feita com uma boa escolha. Porque através da boa escolha nós vamos escolher se o legado vai ser ruim ou se o legado vai ser ruim, ou se o legado vai ser bom. E aí eu falei, Senhor, mas legado ruim? Como assim legado ruim? Aí ele falou assim, legado ruim, ele vem por consequência de más escolhas, desobediência. Aí eu falei, fala comigo então a palavra, Senhor, sobre o legado ruim, para mim entender um pouco mais, porque eu vou chegar no legado bom. Porque o Senhor vai falar comigo sobre o legado bom. O legado ruim, ele me levou lá em 1 Samuel 10. Saul, ele é escolhido pelo povo para ser rei de Israel. E aí Deus, lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus dá uma ordem para ele, tem que matar e exterminar todos amalequitas. Só que aí Saul, ele até vai, ele até ouve a voz do Senhor. Mas quando ele chega lá, em vez dele matar tudo, ele vai e poupa o rei Agag. Além dele poupar o rei Agag, ele olha assim e fala assim, nossa, mas tem muita coisa boa aqui. Tem ovelhinha boa, tem os boi aqui bom. E aí Deus falava comigo, o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração. Não adianta ouvir a voz do Senhor e fazer escolhas ruins. Não adianta nós estarmos todo dia na casa do Senhor, terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, ouvindo a palavra do Senhor, enquanto nós saímos naquela porta, fazemos escolhas ruins. E ele falava comigo, o Espírito Santo ministrava em meu coração, que escolhas ruins é às vezes escolhermos pelo que os nossos olhos veem como bom, sendo que a palavra de Deus diz, é tudo ruim, acaba com tudo. Mas não, é muito mais fácil nós olharmos e falar assim, não, ali eu tenho uma oportunidade de ganhar dinheiro, ali eu tenho uma oportunidade de receber um cargo, receber uma oportunidade que eu posso escolher ali.
E Deus falava muito no meu coração sobre isso. Falava, para gerar um legado bom ou ruim, são necessários fazer escolhas. E Deus ministra no meu coração aqui nessa noite. Qual escolha nós estamos fazendo para gerar um legado todos os dias? Qual legado que nós estamos escolhendo todos os dias para praticar? Porque estamos todos os dias diante da morte. E se nós morrermos hoje, qual o legado que nós vamos deixar? Qual o legado que nós escolhemos? Qual a oportunidade que nós escolhemos? E aí eu comecei a falar, misericórdia, Senhor, me ajuda a todos os dias escolher um bom legado. E o segundo ponto, que fala sobre o legado negativo, é sobre isso. Vivemos segundo as nossas vontades e fazer aquilo que parece bom para nós, aquilo que parece ser fácil, viver segundo aquilo que achamos melhor. Saul ali naquele momento, ele olhou e viu coisas boas para ele, mas ele deixou de olhar e ouvir e praticar aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós desobedecemos, quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nós somos rejeitados por Deus. É duro, mas é a palavra. Ele desobedeceu e foi rejeitado. Não é o diácono Nailton que está falando, ó, se você escolher coisas boas com seus olhos, ó, você vai ser rejeitado, hein? Não sou eu, não, é a palavra. Ele foi rejeitado, porque ele escolheu pelo que ele viu que era bom. E aí Deus me fez lembrar também de Ló, quando Ló e Abraão se separaram pela briga dos pastores. Aí ali Abraão deu a escolha, a primeira escolha para Ló. Aí Abraão falou assim, você pode escolher. Eu não quero viver em desavença com você. Para que isso não aconteça, vamos nos separar e você pode escolher. E tinha Canaã e tinha o Vale do Jordão. Aí Ló faz o quê? Ló olha para o Vale do Jordão e fala assim, mas está verdinho, pastor Jesus. Ali é um lugar bom de procriação. Ali é um lugar bom onde vai ter riqueza, onde vai ter lucro, aonde vai ser fácil. Mas nem sempre, para nós gerarmos um legado, vai ser na facilidade. Nem sempre, para nós gerarmos um legado, vai ser no caminho mais fácil. Nem sempre, para nós gerarmos um legado, vai ser segundo aquilo que os nossos olhos acham bonitinho. Às vezes nós estamos no período de conhecer, namorar, e isso não está aqui no esboço não, mas Deus ministra no meu coração sobre isso. Às vezes nós queremos conhecer alguém, no período de conhecer, namorar, adquirir um relacionamento, e nós vamos pelo que nossos olhos veem. E deixamos de entender que nós temos que ir pelo fruto que a pessoa dá, pelo fruto que a pessoa tem, porque o fruto que a pessoa tem vai gerar nela o legado que ela carrega. Aleluia por isso. Porque Deus fala através da palavra dele conosco. E Deus ministrava isso no meu coração. Às vezes nós queremos arrumar um bom emprego, arrumar aquilo que nós estamos precisando no momento, e vamos pelo que nós vemos. Mas a palavra de Deus é tão linda que fala que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Então aí eu começo a entender também que legado não é pelo que nós vemos, é pelo que nós cremos, pelo que nós confiamos em Deus. Porque imagina, gente, isso agora não está nos bolsos também. Olha como é que Deus é lindo. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele vai trazer o que Ele quer falar com a igreja. Eu lembrei de Abraão, quando ele recebe a ordem do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu irei te mostrar. Irei te mostrar. Ele não estava vendo nada não, irmãos. Ele não estava vendo nada não, ele não estava vendo terra bonita não. Mas ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve a palavra, pastor Jesus, igual o senhor falou, que nós temos que ouvir a palavra de Salmo 119 e praticar como a Sara falou. Porque não adianta Abraão ouvir e ele ficar no mesmo lugar. Não adianta.
teria a promessa se ele ouvisse e ficasse parado. Isso é muito lindo, irmãos, porque Deus nos convida a ouvir a voz dele, sermos sensíveis à voz dele e praticar. E nós não podemos deixar que ele é o pai da fé. Então, para nós gerarmos um legado, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar naquilo que estamos ouvindo do Senhor. Nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos do Espírito Santo dizendo: não vai por esse caminho não. Esse caminho aí até parece ser fácil, mas esse caminho aí não vai ser bom não. É isso que nós temos que ser sensíveis nos dias de hoje. E aí Deus falou assim: agora nós vamos para o legado positivo, o legado de excelência, o legado que você acorda todos os dias, entregue à morte, mas todos os dias você faz alguma coisa que glorifique o nome do Senhor. Todos os dias você ouve a minha palavra, pratica a minha palavra e tem fé que eu vou fazer na sua vida. Você pratica a minha palavra e você acredita naquilo que eu tenho confiado a você, a missão que eu tenho confiado a você. E legado é isso, irmão. Nós ouvimos a palavra do Senhor e ouvimos com obediência. Aí eu chego lá em Atos 9, onde Saulo está no caminho de Damasco e ele tem um encontro com Cristo. E ali, quando ele tem um encontro com Cristo, ele cai no chão e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor fala para ele: eu sou Jesus, aquele que persegue. E aí, quando ele se prostra no chão, que ele cai, Jesus vai e fala para ele: levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E eu fiquei parado aqui, pastor Geis. Eu falei: Senhor, mas por que eu estou parado aqui? Deixa eu continuar lendo, que eu tenho que chegar lá no 15. Aí ele: não, fica um pouquinho parado aí. Sabe por quê? Porque Paulo estava caído no chão e estava cego. Paulo estava caído no chão e estava cego. Jesus dá uma ordem para ele: levante-se e entre na cidade, que eu falarei com você. Ele poderia muito bem ali negligenciar a voz do Senhor e ficar por ali mesmo, ou retornar, porque foi algo impactante, pastor Jesus. E às vezes, quando é algo muito impactante, a gente fica com medo, fica assustado. E aí, quando entra o medo, nós falamos assim: não vou para lá não. Se tiver muito escuro ali, eu não vou não. Eu vou voltar para a luz aqui, deixa eu ficar quietinho aqui mesmo. Só que mesmo cego, ele ouve e pratica. E Deus falava comigo assim: se mesmo que você não veja, ouça e faça. Atitude. Para nós podermos gerar um legado positivo de excelência, além de nós confiar no Senhor, termos fé no Senhor, nós temos que ouvir e praticar. Nós temos que ouvir e se levantar. Porque quando chegamos no 15, ele fala assim para Ananias: este é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Opa! Para levar o meu nome. O legado, irmãos, não é para falar que o diácono Ailton é bom, não. O legado, com todo respeito, não é para falar que o pastor Geilson é bonzão, não. Mas o legado é para olhar para o pastor Geilson e falar assim: nossa, mas ele é homem de Deus. O nosso Deus, o diácono Ailton Júnior, tem um brilho diferente. A diaconisa Alice, ela tem uma forma de lidar com o Mike de forma diferente. O Mike está na escola de forma diferente. Nosso Deus, esse jovem aí está as rodinhas com os amigos também, falando coisa que não deve, ele sai. Nossa, mas ele é diferente. Por que toda vez que a gente entra nesse assunto, ele não está perto da gente? Porque eu glorifico o nome do Senhor.
resultado positivo, a primeira coisa é ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque Paulo era um homem conhecedor. Paulo era um homem que tinha um conhecimento muito vasto. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, ele viu que aquilo ali não valia nada. Porque mais vale ter Jesus conosco do que tudo que nós próprios temos de habilidade. Porque aí entra a obediência. E qual obediência é essa? Jeremias 7:23 vai dizer: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Irmãos, o culto inteiro está falando sobre ouvir a palavra do Senhor. E não tem como fugir disso. Para nós praticarmos o legado de excelência, o legado positivo, e deixar o legado negativo e ruim, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. Só que o problema é que muitas pessoas acham que ouvir a voz do Senhor é, como eu disse no início, é só vir o culto. Não é não, irmãos. É relacionamento. É abrir a palavra de Deus, mesmo que seja, como foi dito, 10 minutos, mas priorize o tempo para Deus. Para nós podermos viver um legado bom, um legado de excelência, nós precisamos priorizar Deus. Nós precisamos praticar a palavra. Porque através da palavra nós andaremos num caminho positivo, num caminho que Deus quer que nós andamos. E aí sabe o que acontece? Deus me levava em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para Cristo viver em mim, eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho que ouvir a palavra, porque aí eu ouvindo a palavra, praticando a palavra, eu já não faço mais o que eu quero. Eu não escolho mais o que eu quero. Eu escolho aquilo que a palavra diz que eu devo escolher. Eu escolho aquilo que a palavra me instrui a fazer. Isso é nítido, irmãos. E quando eu li, eu falei: Senhor, muitas vezes eu negligencio ler a palavra. Às vezes eu chego cansado do serviço, eu quero deitar e dormir e não tiro 10 minutos. Mas aí às vezes você também chega cansado do serviço e às vezes é para você ler, você fica fazendo outras coisas. Quanto tempo a gente não perde no Instagram rolando reels? Quanto tempo a gente não perde no WhatsApp batendo papo? E isso não é errado não, irmão. Ter rede social não é errado, ter o WhatsApp não é errado, conversar com os amigos não é errado. O problema, o que está sendo a nossa prioridade? Qual o tempo nós temos dedicado a ficar no celular ou a ler a palavra do Senhor? E Deus falava muito forte no meu coração. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus. E quando nós priorizamos a palavra de Deus, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Sendo assim, gerando responsabilidade. Legado, nós precisamos ter responsabilidade. Porque nós obedecemos, nós praticamos a palavra. Mas se nós não tivermos a responsabilidade, tudo é jogado por água abaixo, porque amanhã é outro dia. E sabe o que Deus me fazia lembrar? De Levíticos 6:13, que também foi dito aqui nesta noite. Que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas não se apagará por causa de quem? Aleluia. Eu sinto a tua presença aqui. Eu sei que a tua palavra está sendo direcionada. O fogo, ele mantinha aceso no altar pela responsabilidade do sacerdote. E sabe o que Deus fala comigo aqui nesta noite? Como você tem feito a manutenção desse fogo?
E uma das representações do Espírito Santo de Deus é fogo. Purifica teu vaso. Aleluia. Então eu entendo que se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, existe um fogo que arde dentro de nós. Aleluia, Jesus. E esse fogo que arde dentro de nós, ele é criado por relacionamento. Porque se o sacerdote tinha que limpar as cinzas para que o fogo mantivesse aceso, eu entendo que essa atitude trazendo para nós é nós dobrarmos o nosso joelho e orar, é nós abrirmos a palavra de Deus e ler. Isso é a manutenção do altar, do fogo que existe entre nós. Só que, pastor Jesus, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração para que eu fale isso aqui nesta noite. Que às vezes, muitas vezes, nós queremos abrir mão do legado porque está difícil. É assim, quando Paulo tem um encontro com Deus e ele entende que ele é escolhido, e ele começa a falar, a pregar ali em Damasco, os próprios irmãos da onde que ele estava pregando, falou para ele assim: mas esse daí não era aquele que era contra esse Cristo aí? Por que agora ele está falando bem dele? E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Então, para nós vivermos o legado, a gente vai ter que aguentar algumas pauladas, a gente vai ter que aguentar algumas calúnias, porque talvez ontem eu era de um jeito, mas hoje eu sou de outro. O legado ruim que talvez eu deixei há um tempo atrás tem sido reconstruído com um legado bom através da palavra. Só que isso, irmãos, gera um impacto na sociedade, que eles começam a olhar para nós e falar assim: mas não era aquele diácono Ailton Júnior lá? Agora está ministrando a palavra. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque é só Ele que faz isso. É só Ele que transforma, é só Ele que muda, é só Ele que trabalha no nosso interior, fazendo com que nós não escolhemos mais o que queremos, mas escolhemos o que Ele quer. É Cristo, é Cristo que faz isso. Aleluia! E agora, nós temos que manter essa chama acesa. Nós temos que ter a responsabilidade de manter essa chama acesa. Mas o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, e não é só para o Mark não, irmãos, é para a igreja inteira, que tem muitas vezes que a gente pensa em desistir porque está pesado. Nós pensamos em desistir porque aquilo que falamos talvez nos gere um impacto. E aconteceu isso, sabe com quem? Com Jeremias. Só que sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo porque Jeremias 20, capítulo 20, versículo 9, diz assim: quando eu pensei, não me lembrarei mais dele, não falarei mais no seu nome, então foi no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Sabe o que quer dizer aqui, irmãos? Depois que nós tivemos um encontro com Deus, você pode até tentar parar, você pode até tentar desistir desse legado que você tem construído, porque é difícil, tem calúnia, é batendo daqui, é batendo dali, é um que fala alguma coisa da sua vida aqui, é outro que fala da sua vida ali, mas existe um fogo cerrado no meu peito, e esse fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus, e ele não nos deixa desistir de cumprir a missão que nos foi confiada. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? E eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, eu estou com o corpo todo arrepiado. É que quando nós estamos praticando o legado através desse fogo que arde no nosso peito, vidas são alcançadas. Porque legado fala de você viver uma boa prática para outra pessoa, não para nós mesmos. Existe a manutenção que é nossa, mas essa manutenção não fica só em nós. Essa manutenção ela jorra como fonte. Essa manutenção, esse fogo, ele jorra
E Deus está falando aqui, você não pode parar não, irmão. Você tem praticado um legado tão difícil, mas um legado tão bom que glorifica o nome do Senhor Jesus, que você vai abandonar agora. Você vai abrir mão de Deus agora. Você vai abrir mão desse legado agora. Não, irmãos. Nós não podemos abrir mão, porque tem pessoas que precisam ser alcançadas através desse legado, através da palavra, através do louvor, através da boa conduta. E Deus falava comigo, como eu falei para os jovens, na escola, na faculdade, tem também a sociedade. Nós somos vistos o tempo todo, nós somos reparados o tempo todo. O tempo todo tem pessoas olhando para nós, como foi dito aqui também. Ó, não pode ficar irado não. E é crente, mas está irando, está brigando, está falando algo com o outro, está discutindo ali, está fazendo questão daqui. É, irmãos, nós estamos em constante observação pelo povo. E às vezes, irmãos, ser o testador dói. Às vezes nós sermos a quem carrega o legado dói. Mas isso é tão gratificante, sabe por quê? Porque logo quando Deus fala para Ananias assim: este é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. No 16 ele fala assim: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. É assim mesmo. Vai ser difícil carregar o legado. Mas sabe o que é importante? É importante que vidas estão sendo alcançadas por esse legado. Importante que cada passo que você dá, segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor, vidas são alcançadas, vidas são transformadas. E aí, já reparou que às vezes pega no vizinho lá uma situação ruim lá, e às vezes manifesta um bicho ruim lá, aí vai na casa de quem? Você acha que vai na casa de quem desistiu do legado? Você acha que esse vizinho vai na casa de quem pratica um legado negativo? Ou ele vai em quem pratica o legado de fogo, ardente no peito? Aquele que todo dia ali pratica a palavra, ele vai olhar e vai falar assim: rapaz, lembrei dele hoje. Eu tenho um vizinho aqui, rapaz, que ele é fogo puro. Vou recorrer a ele ali, porque eu sei que se eu recorrer a ele, o negócio sai fora. Eu creio nos sinais, graças a Deus. E é sobre isso, irmãos, porque através disso, a cada passo que nós damos, nós glorificamos o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse entendimento. E eu glorifico o nome do Senhor por essa palavra, porque falou muito no meu coração, de que todos os dias nós estamos entregues à morte por amor a Cristo, mas que nós não devemos viver segundo as nossas vontades, segundo o que os nossos olhos acham bonitinho. Porque quando mesmo nós não estamos vendo aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos ouvir e praticar. E Deus falava muito isso no meu coração nesta noite. E eu glorifiquei muito o nome do Senhor, porque cada palavra, cada louvor ia complementando a palavra, ia concordância com a palavra. E eu tenho certeza que você vai sair daqui convicto que não devemos abrir mão do legado, por mais que difícil seja. Porque é difícil mesmo. Nós jovens, é difícil, adultos, como o pastor Geilson, de 0 a 100, é tudo jovem. É difícil mesmo. Às vezes é uma peleja no trabalho, é uma perseguição no trabalho, é uma perseguição na escola, é uma perseguição com o vizinho. Mas pode ter certeza que, segundo a palavra, se estiver andando à luz da palavra, o nome do Senhor será glorificado e vidas vão ser transformadas. Porque essa é a nossa missão, irmãos. Além de deixar o legado bom, a nossa missão é alcançar vidas por Ele. É falar do amor de Jesus. É com testemunho nós mostrarmos que Jesus transforma mesmo. Quem o diácono
do Ailton era, não é mais. O que ele falava, não fala mais. A forma que ele se posturava, não se postura mais. E pastor Geilson, quando o senhor falou para mim assim, se você sentir vontade, fica assim mesmo. E eu gosto, tá, pastor Geilson? Que eu não usava nada disso. Então agora eu tenho a oportunidade de usar. Eu parece que eu vou usar mesmo. É para Jesus, eu vou ir pro meu terno que eu tenho, só tem esse daqui, mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Aí botei a blusa, botei a gravata e falei assim, eu vou porque eu estou indo para a casa do meu Senhor. Aonde eu fico feliz. Aonde eu tenho o prazer de ouvir aquilo que ele tem para falar comigo. E é sobre isso, irmãos. É sobre praticarmos, é sobre não negligenciarmos aquilo que Deus tem falado no nosso ouvido. E até aqui, o Senhor me direcionou com essa palavra. E assim, irmãos, eu só peço que vocês estejam atentos, estejam sensíveis. E além de estarem sensíveis, fazem a manutenção desse fogo que arde no nosso peito. E que quando pensarmos em parar, nós possamos lembrar de onde nós saímos, onde Deus nos colocou e as pessoas que através das nossas vidas foram alcançadas. Graças a Deus. Amém, irmãos? Sai a mensagem da palavra de Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão Diácono Ailton Júnior. Nosso irmão Diácono Ailton, ele é irmão do pastor Gustavo, pastor da nossa igreja lá em Cidelândia de Barra Mansa. Ele serve ao Senhor junto com o pastor Gustavo ali. É Ailton Júnior porque o pai dele é Ailton, o presbítero Ailton, que dirige a congregação da igreja de Cidelândia na Coteada. Deus abençoe essa família que está fazendo a obra do Senhor e deixando um legado para nós. Certamente o Senhor falou conosco nessa noite. Certamente o Senhor inspirou o nosso irmão Diácono Ailton. E certamente nós estamos voltando para casa renovados, né? Abastecidos, em nome de Jesus. Se você não ouviu Deus falar, se você não sentiu a presença de Deus, eu vou fazer um apelo aqui para você aceitar Jesus de novo. Porque o Senhor falou conosco. E se alguém pensava em parar, em desistir, estava reclamando, você sai daqui hoje um novo crente. E Deus nos abençoe. Irmãos, vamos colocar de pé. Nós temos aí as nossas atividades no restante da semana. Lembrando os irmãos que sábado, a partir das 15 horas, haverá aqui uma tarde alegre com as nossas crianças. Amém? Então é só para as crianças esse trabalho. Então você, pai, mãe, tio, avô, traga o seu filho, ele estará bem assessorado aqui dentro. E deixe aqui com as nossas crianças, com as nossas irmãs que trabalham com as crianças, que estarão fazendo um grande trabalho com ele. Nós contamos com a ajuda do Ministério Diaconal, tanto feminino quanto masculino, para este evento. E no domingo, 8 horas da manhã, nós temos aqui a consagração. Às 9 horas nós temos a escola dominical e às 19 horas é um encontro domingo. No caso, a continuidade desse trabalho que acontecerá no sábado às 15 horas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pede ela para voltar lá no domingo. Volta domingo lá, por favor, irmã. O anúncio de domingo. Tem uma chamada especial, você viu? Tem uma chamada especial domingo que eu não reparei. Consegue voltar aí? Por favor, venha à consagração. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém. A gente não implora para ninguém fazer a obra de Deus. É verdade, Deus. Ninguém fazer. Glória a Deus. Eu peço, por favor, para alguém me ajudar. Por favor, me ajude. Agora, no que diz respeito a Deus, se esse fogo cerrado no meu peito não arde, Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eu tenho um fogo cerrado, Aleluia. Aleluia, Jesus. que não me deixa desistir, Aleluia. que não me dá descanso. Aleluia. Cerrado, arde. Então, 8 horas da manhã, domingo, Aleluia. eu estou aqui louvando o Senhor. 9 horas eu estou aprendendo a palavra de Deus. E às 19 horas eu estou aqui como uma criança. Porque nos faz ao reino dos céus. Glória, aleluia, Jesus.
Cabe glória a Deus aí, queridos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Diácono Santo, vem cá, meu querido. O Senhor vai orar ao Senhor. O pastor Carlos Alberto nos despedirá com a bênção pastoral. Em nome de Jesus. Os irmãos, tem um almoço aí. Dia 8/6. Se programem, R$17. Daqui não dá para ler o cardápio, mas procura aí, é do Ministério de Eventos, não é isso? O Ministério de Eventos, procura aí adquirir esse almoço em nome de Jesus. Por gentileza, olha o Senhor. Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, graças te damos a Deus por esses momentos da tua presença, Pai, que o Senhor de uma vida muito especial, dolorosa, falaste, ó Deus, em nossos corações, que o Senhor possa despedir cada um das suas casas, suas áreas, e que esse fogo possa continuar dentro dos corações até o dia da sua vida, Pai. Ó Deus, fica conosco e faz-se cumprir as tuas promessas em nossas vidas, tudo para que o teu nome seja glorificado e agradecido, em nome de Jesus. Aleluia. Estendam nossas mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo o sempre. Todos os irmãos. Amém.